O nosso estudo do Evangelho de hoje será do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7, a paciência. E eu irei complementar esse texto do Evangelho com uma historinha, vou ilustrar esse texto com uma historinha desse livro aqui, Ideias e Ilustrações. São textos de diversos espíritos através da psicografia do Chico Xavier. Em particular, hoje, leremos o capítulo 14 da paciência. Então, vamos ao Evangelho. O Evangelho é uma comunicação de um espírito amigo, dada em Havre em 1862. E ele nos diz assim: a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então vamos ver aqui o que nós podemos destacar dessa mensagem que é curta, mas que toca um ponto muito importante para nós. Ele vai tratar da paciência e começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, por que será que ele começa uma comunicação que irá tratar da paciência abordando a dor? Porque, em geral, é ela que testa a nossa paciência. Então, ele faz questão de começar nos esclarecendo sobre a real natureza da dor. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E, de fato, se nós refletirmos sobre a vida de todos os homens e mulheres que aceitaram uma reencarnação comprometida com a palavra de Deus, nós vamos ver que todos esses homens e mulheres tiveram vidas muito difíceis, enfrentaram muitos sofrimentos. Tu pensa em qualquer homem ou mulher na história da humanidade que tenha se tornado relevante dentro dessa tarefa de
comunicar aos outros, de propagandear, digamos assim, as leis de Deus, independente da religião. Porque nós sabemos, as leis de Deus, a verdade está disseminada por todos os cantos. Nós, muitas vezes, não soubemos interpretá-la corretamente, né? E misturamos as nossas próprias ideias, as nossas dificuldades, né? Mas nós sempre estivemos sob a tutela de Deus e, mais particularmente aqui na Terra, do Cristo, o seu emissário, que cuida de nós e que tem sempre enviado profetas, né? Pessoas dedicadas a nos lembrar das leis de Deus, nos ensinar as leis de Deus. E nós vemos que a vida de todas essas pessoas dedicadas à disseminação das leis de Deus aqui na Terra, a vida de todas elas foi uma vida difícil, uma vida de muitas lutas. Então, esse Espírito amigo começa nos informando isso. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Ou seja, esse Espírito demonstra a compreensão de que a dor é a via através da qual nós vamos desenvolver as nossas virtudes, as nossas potencialidades. Então ele nos concita: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Mas a paciência, ela, antes de tudo, é uma caridade que nós praticamos com relação a nós mesmos. Quem mais ganha com a nossa paciência somos nós, em primeiro lugar. Para os outros é bom também, mas, acima de tudo, para aquele que é paciente. Então ele diz: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, o perdão, que é muito importante, que nos liberta de muito sofrimento, o perdão é impossível sem a paciência. Então, a paciência é uma espécie de pré-requisito para o perdão. Então, nós temos que compreender que esses que surgem em nossos caminhos para testar a nossa paciência são instrumentos de Deus para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos exercitar a nossa paciência com eles todos. Então, o Espírito demonstra assim uma compreensão profunda da vida, né? Alguém que reflete sobre a nossa existência aqui na Terra, sobre as circunstâncias da nossa passagem por aqui. E ele diz o seguinte, demonstrando grande sabedoria: a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Essa é uma imagem muito feliz que fixa na nossa lembrança, né? Quando nós pensamos nas comunicações do Evangelho, essas pontinhas de alfinete, isso fala muito alto para cada um de nós, porque a gente sabe que a gente vive aqui na Terra e a gente sabe que é assim, né? Então existem os grandes sofrimentos, né? Os grandes desastres, né? Mas existem essas picadinhas de pontinha de alfinete do dia a dia, não é? Às vezes é uma fala que nós recebemos de alguém que está agastado conosco, uma fala de irritação,
né, uma ofensa, é um desejar mal, todos esses problemas que envolvem o relacionamento de espíritos que, como nós, são ainda imperfeitos. Então, são essas tantas picadas de alfinete. E muitas vezes essas picadas vêm de quem nos ama. Porque nós também, né, com as nossas dificuldades, mesmo amando, também damos as nossas picadinhas de alfinete naqueles que convivem conosco. Né? Isso é inerente à nossa condição, não à nossa natureza, mas à nossa condição de inferioridade. Então ele diz, compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, agora vem o antídoto. Então o Espírito reconhece que a vida ela é composta de uma sucessão de alfinetadazinhas, né, que tomadas individualmente não fazem muito mal, mas que no conjunto acabam por ferir. Né? E são um teste para a nossa paciência. Mas o que é que nós temos a nosso favor? No que é que nós podemos nos apoiar para nos ajudar a lidar com essas tantas picadas de alfinete? Então ele diz aqui, olha, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, os deveres não são essas picadas de alfinete. Os deveres compõem a nossa tábua de salvação. É muito bom termos deveres a cumprir. Os deveres também nos ajudam, assim como a adversidade, o dever também é um instrumento de que Deus se serve para o nosso crescimento. Nós não conseguimos o nosso desenvolvimento espiritual sem nos comprometermos com algo bom, com algo útil. Não é? Então, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E é impossível ler isso e não lembrar da avaliação que o Kardec faz no final da sua vida. Então, Kardec, quando se aproxima do fenômeno das mesas girantes, né, e tem a sua curiosidade despertada para aquele fenômeno, onde rapidamente ele percebe a possibilidade de solução para os problemas mais graves da humanidade, problemas sobre os quais ele vinha se debruçando já há muito tempo. Então, logo de início, um espírito se manifesta indicando-lhe a missão que ele teria que desempenhar. E esse espírito, então, começa a rolar todas as dificuldades, todas as defecções, as traições, as incompreensões com as quais ele se veria a braços. E ele, 10 anos depois, reconhece que tudo aquilo que lhe foi indicado aconteceu. As pessoas, até entre os mais próximos, né, ele foi incompreendido, foi traído. No entanto, na avaliação dele, as bênçãos, as consolações superaram em muito as dores e os sofrimentos que ele teve que enfrentar. Mas é claro que ele soube se colocar numa posição aberto, sensível a essas consolações. Então, nós costumamos dizer que quando nós oramos e pedimos a ajuda de Deus, não é para contar para Deus um problema que nós temos e ele não sabe. Ou não é porque se eu não pedir, Deus não irá querer me ajudar. A gente não faz prece para Deus para atrair Deus para perto de nós, mas para nos colocarmos próximos dele, uma vez que ele sempre está ao nosso lado. Então, Kardec soube colocar-se ao lado de Deus durante os problemas que enfrentou, durante as adversidades.
porque Deus nunca sai do nosso lado. Então, esse espírito continua. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Exatamente o que Kardec diz lá na sua avaliação, né? Que através da prece ele se colocava acima das questiúnculas terrenas. E essas problemáticas daqui não atingiam, né? Ele se colocava acima pelo pensamento, pela sintonia com o alto. Mas isso exige de nós um exercício. Por isso, da vigilância e da oração. Então, a oração e a vigilância nos ajudam a estabelecermos uma sintonia com o alto que não nos eximirá de passarmos pelas dificuldades, mas nos colocará numa condição melhor para superarmos as mesmas dificuldades, porque as dificuldades vão aparecer. A questão é como elas vão nos encontrar. Então, o espírito continua. Nós vamos ver aqui na historinha, daqui a pouco vai ilustrar bem esse ponto, por isso que eu não vou me esticar muito nele agora. Mas esse espírito amigo continua dizendo assim: coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então é interessante, Jesus tomou um corpo de carne e viveu entre nós para nos ensinar. Mas ele sabia que dizer apenas o que nós devíamos fazer não seria suficiente. E mesmo sendo ele um espírito puro, que nada tinha que expiar, escolheu uma vida muito dura. Ele sabia de todas as adversidades pelas quais iria passar. E, no entanto, não fugiu da luta, porque ele sabia que era muito importante que, além das palavras que ele diria, ficassem gravadas em nossos corações as suas vivências, os seus exemplos. Ele veio para ser um modelo. Isso é muito importante. Essa é uma importância essencial do Espiritismo em relação à tradição cristã. Jesus não veio nos salvar, veio nos ensinar a nos salvarmos. E por isso ele assumiu uma vida parecida com a que nós teríamos que ter. Nós por necessidade, ele por caridade, por nos amar. Então, ele só fez aquilo que nós poderíamos fazer. Porque se ele viesse, se ele tivesse surgido entre nós aqui na Terra para mostrar quão grande ele era, isso nos maravilharia, mas não teria a mesma utilidade. Ele não veio para mostrar tudo o que ele é capaz de fazer. Ele não veio para mostrar o quanto ele é superior, como ele já atingiu a perfeição. Ele veio para mostrar como nós devemos viver. Isso é muito importante. A compreensão disso é essencial, porque uma das maneiras que nós usamos, e nós inventamos muitas, uma das maneiras que nós usamos para continuarmos sendo do jeito que nós somos, para não termos que enfrentar as nossas imperfeições, os nossos vícios, uma das coisas que nós inventamos
é dizer, não, mas Jesus é perfeito, por isso que isso que ele fez, só ele pode fazer. Isso aí é Jesus, não sou eu. Não tem que me guiar, que me fiar em Jesus. Jesus é Jesus e eu sou eu. Eu sou muito inferior ainda, não posso tomá-lo como referência. Isso é um engodo, isso é um discurso criado para nós ficarmos marcando passo. Porque, de fato, Jesus está muito na nossa frente. Mas o que ele fez aqui na Terra é aquilo que nós teríamos condição de imitar. Por quê? Porque esse foi o objetivo da sua vinda. Então, eu sou professor. Eu não vou tentar ensinar para um aluno do primeiro ano aquilo que é reservado para ser a última lição dos alunos do terceiro ano. Porque não vai ser útil. Eu não entro numa sala de aula para mostrar para meus alunos o quanto que eu sei mais que eles. Não é para isso. É para ajudá-los a aprender mais. Então, Jesus veio à Terra do mesmo jeito que um professor entra numa sala de aula. Ele não veio fazer show. Não veio para mostrar o quanto que ele é melhor, o quanto que ele sabe mais. Ele veio para nos ensinar. E só faz sentido ensinar aquilo que o outro tem condição de aprender. A paciência é algo que nós temos condição de aprender. E é muito importante, é muito útil. Então, para ilustrar essa lição, eu vou ler essa historinha aqui chamada O Conferencista Atribulado. Está naquele livrinho que eu mostrei lá, Ideias e Ilustrações. E ela diz assim, é uma historinha do irmão X. Naquela manhã ensolarada de domingo, Gustavo Torres, em seu gabinete de estudo, alinhava preciosos conceitos sobre a arte de ajudar. Espiritualista consciencioso, acreditava que a luta na Terra era a abençoada escola de formação do caráter e, por isso, atendendo às exigências do próprio ideal, enfileirava tranquilo frases primorosas para o comentário evangélico que pretendia movimentar na noite seguinte. Depois de renovadora prece, começou a escrever sentidamente. O próximo, de qualquer procedência, é nosso irmão, credor de nosso melhor carinho. O caluniador é um teste de paciência. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Desesperação é chuva de veneno invisível. A desculpa constante é garantia de paz. Não ouvides que a irritação, em qualquer parte, é fermento da discórdia. Suporta a dificuldade com valor, porque a provação é recurso demonstrativo de nossa fé. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Se alguém aparece como instrumento de aflição em tua casa, não fujas ao exercício da tolerância. A calma tonifica o espírito. Nesse momento, a velha criada veio trazer o chocolate, sobre o qual, sem que ela percebesse, pousara a pequena mosca encontrando a morte. Torres notou o corpo estranho e, repentinamente indignado, bradou para a servidora: como se atreve a semelhante desconsideração? Acredita que eu devo engolir um mosquito desse tamanho? Impressionada com o golpe que o patrão vibrara na bandeja, a pobre mulher implorou: desculpe-me, senhor, a enfermidade ensombra-me os olhos. Se é assim, falou áspero, fique sabendo que não preciso de empregados inúteis. O conferencista da arte de ajudar
ainda não dera o incidente por terminado, quando o recinto foi invadido pelo estrondo de um desmoronamento. O condutor de um caminhão, num lance infeliz, arrojara a máquina sobre um dos muros da sua residência. O dono da casa desceu para a via pública como se fora atingido por um raio. Abeirou-se do motorista mal trajado e gritou colérico: criminoso, que fizeste? Senhor, rogou o mísero, perdoe-me o desastre. Pagarei as despesas de reconstrução. Tenho a cabeça tonta com a moléstia de meu filhinho, que agoniza há muitos dias. Desgraçado, o problema é seu, mas o meu caso será entregue à polícia. E quando Torres, possesso, usa o telefone discando para o delegado de plantão, meninos curiosos invadiam-lhe o jardim bem tratado, esmagando a plantação de cravos que lhe exigira imenso trabalho na véspera. Exasperado, avançou para as crianças ameaçando: vagabundos, larápios, rua, rua, fora daqui, fora daqui. Daí a instantes, policiais atenciosos cercavam-lhe o domicílio. E Torres regressou ao gabinete, qual se estivesse acordando de um pesadelo. Da mesa, destacava-se minúsculo cartaz em que releu o formoso dístico aí grafado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Atribulado, sentou-se. Deteve-se novamente na frase preciosa que escrevera. Reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos. E, envergonhado, passou a refletir. Irmão X. E complementam essa historinha Casimiro Cunha dizendo: seja a tua paciência qual fonte que não se esgota, arrojo sem disciplina é trilho para a derrota. E nos diz Milton da Cruz: coração, dirige o leme que te regula o dever. Quem a si próprio teme, nada mais tem a temer. E nos diz ainda André Luiz: tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Meus queridos irmãos e irmãs, eu acredito que ninguém encontrou uma mosca hoje no chocolate, nenhum caminhão bateu no muro da sua casa, mas é bem possível que ao longo desse dia alguém tenha testado a sua paciência. Então, Marcelão está levantando a mão e eu junto. Então, como eu disse no início, eu escolhi essa lição para mim, porque como o conferencista atribulado concluiu, reconheceu, é muito mais fácil ensinar com palavras do que com exemplos. Jesus sabia disso e, por isso, exemplificou tudo aquilo que ensinou. Nada, nenhum dos ensinamentos que Jesus nos trouxe deixou de ser por ele vivenciado. E nós precisamos nos lembrar constantemente desses exemplos do Cristo, porque os maiores inimigos da nossa paciência são o orgulho e a vaidade. Então,
nós costumamos não tolerar o erro do próximo, como se nós fôssemos perfeitos. Mas veja só como é curioso. Jesus, que era perfeito e tinha direito de exigir, tolerava os erros de todos. Não era condescendente com o erro, mas era tolerante com as pessoas. Então, primeiro requisito que nós deveríamos preencher para exigir a correção do outro é sermos corretos sempre. Mas nós temos muitas imperfeições. Então, como nós que exigimos tanto da paciência dos outros, encarnados e desencarnados, como nós vamos nos dar o direito de não sermos pacientes com o outro? Então, como eu vou esperar que o meu anjo da guarda, que é um espírito muito mais evoluído que eu, não desista de mim, apesar das minhas dificuldades ainda, das minhas imperfeições, se por qualquer motivo, por qualquer contrariedade, eu já tenho palavras de agastamento, de irritação, uma crítica, uma ironia atirada à face do outro. Isso é muita falta de caridade. Eu posso alegar que não tenho recursos financeiros para acabar com a fome do mundo, para dar agasalho para todos os que têm frio. Mas que desculpa eu posso dar para não ser paciente com as pessoas à minha volta? A minha conta bancária tem um limite. Mas qual é o limite para correção moral? Existe um teto? Ah, não, eu já acertei 3 vezes hoje, então na próxima eu tenho que errar. Existe um limite para agir corretamente? Existe um limite para fazer o que é certo? Para fazer o bem? Para ser tolerante? Para perdoar? Não existe. Por isso que Jesus respondeu a Pedro que não deveria perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E a paciência, ela é construída assim. Quando eu coloco um limite, eu estou dizendo que a partir de um certo ponto eu tenho o direito de ser impaciente. Como se isso não fosse trazer maior prejuízo para mim antes de que para qualquer outra pessoa. Mas quando Jesus diz que nós devemos perdoar sempre, nesse exercício de perdoar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, é assim que nós desenvolvemos a paciência. Porque a paciência é essa capacidade de permanecer sereno, de permanecer doce, de permanecer suave, de permanecer tolerante, de permanecer caridoso. Paciência tem a ver com permanência, permanência no bem, continuidade. Então, quando eu quero dar vazão às minhas inclinações inferiores, aí eu digo, a minha paciência acabou. Mas a quem é que eu estou prejudicando com isso? Quem é que perde mais quando a minha paciência acaba? Eu vou chatear os outros, com certeza.
mas causaria um prejuízo muito maior para mim mesmo. Então, para mim mesmo, é muito bom que a minha paciência não acabe. Imagina o tamanho da paciência de Jesus. Há quanto tempo Jesus espera pacientemente a nossa adesão à sua proposta de libertação, de felicidade. Jesus demonstrou enorme paciência, porque junto da paciência vem o perdão, vem a tolerância. Então, que nós, se em algum grau nos identificamos aqui com o Gustavo Torres, né, que a sua lição, o seu exemplo, sirva para que nós estejamos mais atentos de que não adianta aderir à mensagem do Cristo de lábios. É preciso aderir com atitudes. Então, isso é verdade não só para quem ensina, não é só para quem é conferencista, para todo espírita sincero. Porque quando você diz para outrem ou para você mesmo, eu sou espírita, você está dizendo eu sou cristão. Ou seja, eu aderi à proposta de vida que o Cristo veio trazer à Terra. Essa adesão não pode ser apenas discurso. Nós temos que fazê-la através das nossas atitudes. Porque esse é o caminho único para a nossa felicidade, para a nossa libertação. Então, por trás de todas as nossas imperfeições, de todos os erros que nós cometemos, junto de outras coisas, tem sempre a nossa impaciência. A paciência, ela demonstra uma maturidade espiritual. Ela demonstra uma compreensão do que nós somos, do que estamos fazendo aqui, do que é a vida, de qual o nosso objetivo e de como nós fazemos para chegar lá. A paciência é sempre a evidência de alguma sabedoria, de algum crescimento espiritual. E ela é importante para o desenvolvimento de tantos outros. Porque é nos momentos de impaciência que nós fixamos em nós as nossas imperfeições. Nós cavamos elas mais fundo dentro de nós. É nos momentos de impaciência. Então, a paciência é um antídoto contra esses elos da corrente que ainda procura nos manter prisioneiros das nossas imperfeições e, consequentemente, do sofrimento. A paciência é um recurso importantíssimo para que nós caminhemos na direção correta, na direção do bem, na direção da nossa perfeição. Então, que essa página do Espírito Amigo sobre a paciência e essa historinha nos permitam refletir, né? Assim como Gustavo Torres voltou para o seu gabinete depois de perder a paciência inúmeras vezes e refletiu, que nós olhemos também para o nosso dia, para os momentos em que interagimos com os nossos familiares, com aqueles com quem trabalhamos, com os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, para ver se a paciência é apenas um discurso ou se ela já está começando a invadir os nossos corações. Lembremos-nos mais uma vez, o Cristo é o nosso guia, o Cristo é o nosso modelo. Que Ele nos abençoe a todos